Gente, hoje... Tem que ir lá falar comigo. Arruma agora, né? Só luz. Né? Arruma. Acho que não tem ninguém. Sim. Abaixa. Abaixa. Não, Ah, sim. agora. Sim. Agora. Sim. 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 Ai. Ai. Ah, opa, já tem uma pessoa aí. Beleza, seja bem-vindo ou bem-vinda, que eu não sei quem é por enquanto. Eu vou falar esse assunto que vocês já viram aí pelo título, né? Eram os deuses astronautas. É um assunto muito polêmico, mas eu não quero provar nada para ninguém. Eu quero apenas esclarecer alguns pontos para que a gente raciocine, a gente pense e a gente enxergue o que eu estou falando. Deixa eu ver quem que está aí. E não deu para ver quem é, não. Mas tudo bem, seja bem-vindo. Eu vi que é mulher só. Legal, bacana. Eu queria que, antes de mais nada, a gente raciocinasse um pouquinho. Shirley, seja bem-vindo, Shirley. Legal, bacana. Um ponto primordial para a gente entender o que eu vou falar, para a gente compreender. Se a gente pegar, fizer um desenho, o Sol seria do tamanho de uma laranja, vamos dizer assim, e a Terra seria um pontinho feito com a ponta do lápis. Boa noite, Shirley. Legal. Aí você tem uma ideia do tamanho do Sol em relação à Terra. Uma outra coisa, a Via Láctea, nossa, essa parte quando está totalmente escuro, você vai numa fazenda, num sítio que é totalmente escuro, você consegue ver a Via Láctea, né? Ela tem uma dimensão de 100 mil anos-luz de uma ponta à outra. Assim como a Via Láctea, ou seja, a nossa galáxia, tem milhares de galáxias. Então, não é possível que só exista vida apenas aqui na Terra, esse pontinho aí, esse grão de areia que é o mundo Terra. Com certeza, como diz Jesus, Ana Cristina, boa noite. Opa, legal. Com certeza existe vida
e Jesus diz isso, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Existe vidas nesse universo todo. Provavelmente, aqui na Terra, é o único local onde tem uma vida, onde nós temos um corpo biológico. Agora, por que eu falei nos deuses astronautas? Esse livro foi lançado em 1968 por Eric Van Daniken, fez muito sucesso, foi best-seller, vendeu 63 milhões de exemplares, né? E criou-se uma polêmica no mundo todo, né? Porque seriam os deuses aliens, né? ETs, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que esclarecer melhor. Primeiro, nós temos um corpo perfeito. Existe até um trabalho feito nos Estados Unidos chamado Projeto Inteligente, em que diz que quando uma coisa é perfeita, é porque por trás tem uma inteligência, senão ela não seria perfeita. O corpo humano, ele é perfeito, portanto, existe uma inteligência por trás disso. E isso eu vou dizer assim, dentro da minha visão, mas eu quero que vocês enxerguem o que eu estou falando, tá? Até o final. Quem desenvolveu realmente esse corpo físico foram seres de outras dimensões que, de alguma forma, eu não sei por que motivo, escolheram a Terra para que se desenvolvesse aqui uma humanidade que usasse corpo biológico. Se você pegar, mesmo no Antigo Testamento, você vai ver que já aparece lá extraterrestres lá. São seres que têm 3, 4 metros de altura, né? Chamado Nephilims, ou Anunnakis. Tá? A própria Bíblia cita isso daí. O próprio Golias, né, que eu falei, né? O próprio Golias também era um extraterrestre. Outra coisa, na própria Bíblia mesmo diz, né, no Pentateuco, né, que esses extraterrestres se relacionavam com mulheres humanas aqui, né, e isso teria assim iniciado a humanidade aqui na Terra. Vou conectar um outro ponto aí, tá? Eu falei Pentateuco. Nós principalmente evangélicos, né? Enfim, nós temos uma religião cristã, acreditamos que a Bíblia tenha sido feita, escrita, enfim, por Deus. E eu vou ler aqui um papel para vocês verificarem que não é bem isso que acontece, não, tá? Se criou uma civilização aqui, tá? Que esses seres de outras dimensões, com muita inteligência, desenvolveram esse corpo físico que nós temos, por sinal muito bem desenvolvido, tá? Só que, assim como uma criança na escola, ela precisa o beabá, o início, nós precisávamos também de um início aqui. E esse início vinha através de intuições que os profetas, entre aspas, diziam que era de Deus. Na verdade, os criadores daqui que orientavam esses profetas intuitivamente, isso não é novidade para ninguém, eu sou intuitivo, tá? De como deviam proceder. E aí, esses 5 livros, que é considerado o Antigo Testamento, eu vou ler uma coisinha aqui sobre eles, para vocês terem uma ideia. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são conhecidos como Pentateuco. Esse termo vem do grego e significa literalmente 5 volumes. Para os judeus, esta denominação é conhecida como Torá. Segundo a tradição judaico-cristã, Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Os livros integrados do Pentateuco são Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio. O nominho chato. Na Gênesis é narrada a criação da terra e do céu. Este livro conta também a origem da humanidade. Ó, veja bem. Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Este livro conta também a origem da humanidade, tá? E a história dos patriarcas como origem do povo de Israel. Nesse texto sagrado, Deus é apresentado como o criador de tudo que existe. Uma das histórias mais conhecidas da Gênesis está relacionada à desobediência de Adão e Eva e o consequente pecado original da humanidade. O livro Êxodo narra a história do povo de Israel desde o período da escravidão no Egito até a sua plena libertação no Monte Sinai. Em outras palavras, conta-se o surgimento de Israel como nação. No Êxodo aparecem também os 10 mandamentos. Veja bem, trabalho de Moisés, o quê? Está vendo que o povo ali está se perdendo, o povo está fazendo coisa errada, então vamos criar leis. Agora, não é que Moisés, de repente, inventou tudo isso, mas não. De repente, um desses seres estelares aí vem e fala, ó, os 10 mandamentos é isso, para que o povo entrasse na linha. Nirdosh, seja bem-vindo, Nirdosh. Você coloca uma criança na escola, é necessário regras. Nós éramos crianças como seres biológicos. Nós precisávamos de regras. Se você presta bem atenção, somente você vendo aí a novela Terra Prometida, você vendo Moisés, né? Você vendo a novela de Jesus, você vai verificar que há diversos fenômenos que estou na área, sem dúvida nenhuma, que legal, bacana. Se você vê tudo isso daí, tá? Você vai verificar que era necessário fazer determinadas coisas para que o povo tivesse um início da humanidade, que é o que diz aqui logo no começo, a origem da humanidade. Tá? Vamos lá, mais um aqui. O livro Levítico é destinado aos levitas, os primeiros sacerdotes consagrados por Moisés. Lógico, Moisés era responsável, Moisés recebia informação desses seres estelares de outras dimensões. Ele precisava de orientação. Então ele ia lá no monte e aí ele recebia essas orientações. E aí ele transmitia para o povo. Mas não era Deus falando. Talvez você diga assim, mas como assim não era Deus, né? Não, isso é um fenômeno normal que acontece. Isso tem até diversas situações aí de hoje se encontrar com extraterrestres e que acontecem certos fenômenos muito estranhos para nós. Mas não é Deus falando. Deus é muito mais do que isso. Só que a gente um dia tem que descobrir realmente dentro da gente o que é Deus. Mas vamos lá, vamos com calma. O quarto livro é chamado de Números por conter cifras e registros que detalham os acontecimentos relacionados à travessia do deserto do Egito até o Monte Sinai. História! História! Deuteronômio é um livro eminentemente histórico. Seus capítulos narram alguns episódios relevantes da história do povo de Israel. O avanço em direção à terra prometida. A exortação de Moisés para que o povo respeite os mandamentos. A proibição da adoração de falsos deuses. E as referências históricas
as principais celebrações religiosas. O que é, na verdade, esses 5 livros, que é a Bíblia, Antigo Testamento, é Deus falando? Era um Deus muito bravo, um Deus vingativo, que vingava até a 5ª geração sua. Veja bem, numa escola, você tem que chegar numa criança que é pequenininha, que está aprendendo, você tem que pegar no pé dela. Você tem que educar a criança. Nós fazemos isso com nossos filhos. Não põe a mão lá, senão eu vou dar um tapa em você. Então, não era Deus falando assim. Aí, vamos colocar uma outra coisa muito importante. Vem Jesus Cristo e diz, Deus é amor. Vem Jesus e diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Como que é? Amai a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está contido a lei e os profetas. Ou seja, o Pentateuco ele jogou fora. O Velho Testamento ele jogou fora. E aí veio o quê? O amor. Perdoai 70 vezes 7. Antes de você levar seu carneiro lá, para o quê? Para pagar os seus pecados, vai lá com o seu inimigo e reconcilia com ele. Porque veja bem, no início da humanidade, o que era necessário? Era necessário determinadas regras. Era o início, pensa nisso, é o início. Quando a criança está na escola, que a gente fala de abelha, não existe isso, de abelha. Então, não existe isso de você dar um carneiro porque você errou, que aí os seus pecados estão perdoados. Não existe isso. Mas pensa bem, no início de uma humanidade, é necessário determinadas coisas que sejam materiais, que sejam próximos daquilo que a gente entende. Porque veja bem, 2, 3, 4 mil anos depois vem Jesus Cristo, e aí ele diz, reconcilia com o teu inimigo. Depois faz a oferta. Ou seja, a oferta não tinha valor nenhum, mas era só para não contrariar a lei de Moisés. Só isso. Então, vamos enxergar bem isso. Tá? Existia essa fase de Moisés que era lei. Lei. Era um meio de puxar sua orelha se você fazia errado, através de leis. Tá. Aí vem Jesus, esquece a lei e vem o amor. Amai os vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Muda completamente tudo isso. Por quê? Nós já tínhamos condições de ouvir o que Jesus estava falando. E mesmo assim, precisava o quê? Precisava mostrar que Jesus realmente era enviado de Deus. Vamos falar assim. Então ele tem que fazer milagre. Cura esse, cura aquele, cura não sei o quê, anda sobre a água. Ele tinha que fazer milagre. Cura o cego, cura o aleijado. Opa, peraí, esse cara veio de Deus mesmo. Que naquela época tinha que falar que vinha de Deus. Hoje, porque eu estou falando para vocês hoje. Nós enxergamos um pouco diferente. Eu digo um pouco diferente porque a gente ainda tem essa coisa de que se cura, vem de Deus. Então eu vou fazer uma colocação aqui para você. Tá? Eu conheço pessoalmente João de Deus, que é em Abadiânia, né? Parecida da Abadiânia, né? Abadiânia. Tá, nós conhecemos pessoalmente, eu e minha esposa conhecemos pessoalmente lá. Tá? Ele fazia curas. Então a gente, ele vem de Deus, então o que ele faz vem de Deus. Tá, o cara agora está preso, agora está com um processo em cima dele. Então vem de Deus? Não vem. Não vem. Era necessário
que Jesus recebesse realmente do universo essa força muito grande para que ele pudesse fazer curas. Tanto é que ele sempre fala, não sou eu que curei, é Deus. Deus que curou. Ele era um instrumento para isso. Outra coisa. Sua fé te curou. Oi? Sua fé te curou. Sua fé te curou. Por que isso? Porque essa conexão que ele fazia, esse link que ele fazia, só era feito quando você tem fé. Quando você se entrega. Aí acontecia esse link. É tanto fenômeno que acontece nesse momento dessas curas que fica muito claro. Pô, o cara nasce cego, já tem 20 anos de idade. E aí ele diz assim, isso é para provar, né, que Deus está interferindo aqui. Vê se vocês entendam isso. Como dizendo, vocês precisam ver que eu vim de Deus. Naquele momento tinha que se usar Deus mesmo. Mas ele era um desses seres estelares, um desses seres que veio de uma outra dimensão para trazer ao povo que eles mesmos criaram essa humanidade no mundo Terra, esse corpo biológico no mundo Terra. Ele vem para mostrar que tem algo maior. Ele diz, Deus é amor. Se Deus é amor, não é um fenômeno, não acontece um fenômeno. Fenômeno é o que o João de Deus faz, é um fenômeno. Vai lá, corta a pessoa não sente nada. Isso é fenômeno. Porque, veja bem, Jesus ele traz a gente já tirando da cabeça, da mente, e traz para o coração. Traz para cá. Aí nós temos a terceira etapa, onde vem Osho, famoso no mundo inteiro, dizendo que não é uma coisa nem outra, é consciência. E por trás da consciência vem o amor. É muito difícil acreditar em Osho, porque Osho não fez nenhum milagre. Jesus, sim, fez um monte de milagre. Mas peraí, João de Deus também fez um monte de milagre, curou um monte de gente. Vinha de Deus isso? Deus ia permitir que um cara desse fazer as coisas erradas? Não. Jesus era uma pessoa que não fez nada errado. Ao contrário, ele também se entregou ao Deus. Se entregou a aqueles que mandaram ele para cá. E sofreu muito. Mas para quê? Para ajudar essa humanidade. Não tem outro objetivo. Eu queria que vocês, estou olhando aqui que já faz 25 minutos que eu estou falando, né? Eu queria que vocês apenas raciocinasse em cima disso. Eu não estou dizendo que eu vou provar para vocês que é verdade, de forma alguma, não vou provar nada. Eu estou querendo que você raciocine. Emílio, seja bem-vindo, Emílio. Eu quero que vocês raciocinem apenas. Literatura para isso tem de monte. É só você não vir com aquele pensamento religioso de que o Velho Testamento é Deus falando. Não é. São histórias do início da humanidade. Se você pegar hoje Código Civil, Código Penal, na verdade o Pentateuco em algumas partes deles é isso. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aí Moisés, o que foi? Ele foi apenas um elemento para passar isso para o povo.
Então, é para vocês raciocinarem, para vocês pensarem, para vocês investigarem e abrir seu coração, para que de repente isso vai ficando mais claro para vocês, mais claro para vocês, porque não é possível que só exista vida nesse planetinha Terra. Aí tem esse universo inteirinho para nada. Não é assim. Não é dessa forma. Eu gostaria que vocês depois raciocinassem, depois refletissem sobre isso. Por quê? Porque aí vai cair a sua crença. Osho batalhou muito em cima disso, da crença. E aí você começa a descobrir dentro de você a própria realidade. Isso dá trabalho? Dá. Por quê? Porque nós estamos com diversas camadas. Que é o medo, que é o ciúmes, que é a inveja, que é a raiva. Isso faz parte do ser humano, é assim mesmo, mas quando você vai além disso, você acaba descobrindo. Olha, eu tenho que interromper um minutinho aqui que eu esqueci, está acabando a bateria e eu vou ter que conectar o cabo aqui. Pronto, já, beleza. Se nós trabalharmos isso, atrás dessas camadas, vai surgir algo que você nem imagina. Mas não adianta eu falar alguma coisa para você. Você tem que se trabalhar. E aí você se trabalhando realmente com determinação, com vontade, com o coração, de repente você começa a descobrir. Aí não sou eu que estou falando. É você que descobriu. Eu estou vendo que o Nirdoshi falou, estou na área aí, né? Nós tomamos ayahuasca e acontece uma coisa interessante lá com diversas pessoas. Você toma ayahuasca e de repente o seu corpo físico desaparece. Não existe mais o corpo físico seu. Tá? Sabe por que isso? Porque desativa seu cérebro. O nosso cérebro está preparado para ver essas coisas da forma que estão aqui, nas formas, não sem forma. E você existe no sem forma. Então, quando desaparece seu corpo, você foi para o sem forma. E no sem forma é que você existe. E é no sem forma que você consegue compreender o que realmente Deus é. Deus não é fenômeno. Deus precisa de nós para que um fenômeno aconteça. Geraldo, seja bem-vindo, Geraldão. Deus precisa de nós para que um fenômeno aconteça. E Deus é muito maior que tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, Osho batalhava muito em cima de crença. É quebrar essa crença. Você não tem que acreditar em nada. Você tem que vivenciar. E quando você vivencia, aí faz parte do seu ser aquilo que você vivenciou. Não é crença. É aquilo que você vivenciou, agora faz parte de você. Esse é o ponto. Então, já estou com quase 30 minutos, já tenho que ir encerrando. Eram os deuses astronautas? Isso é muita polêmica, assim como agora eu falar isso, não só para esses que estão assistindo agora, mas que vão assistir depois, que vai gerar muita polêmica. Mas tudo bem, eu não quero mostrar a verdade para ninguém. Eu quero que desperte, que você abra os seus olhos, abra o seu coração e enxergue realmente e saia dessa ilusão que é as nossas crenças. Tá? Esse é o ponto. Valeu! Uma boa noite. Namastê. Agradeço a todos que assistiram aqui. Tá? Valeu. E aqueles que vão assistir depois. Namastê.